O próximo elemento que nós vamos estudar aqui dentro do sistema operacional é o que nós chamamos, ou o termo que utilizamos dentro do Windows, área de trabalho. Aqui tem um ponto importante. A área de trabalho do Windows, ela é conhecida como desktop. Ou ainda posso dizer, desktop representa a área de trabalho do Windows. E está perfeito, é isso mesmo. Se uma prova perguntar sobre a área de trabalho do sistema operacional Windows, a área de trabalho do Windows é conhecida como desktop. Ou ao contrário, na questão ele diz, desktop representa a área de trabalho do Windows. E está perfeito. Desktop, então, a área de trabalho. Nessa área de trabalho do Windows, eu destaco alguns elementos como bem relevantes. Por exemplo, quando nós vamos entender o porquê que o Windows se chama Windows, o Windows, por tradução, quer dizer, traduzindo do inglês para o português, significa janelas. Isso é porque dentro do sistema operacional Windows e da sua área de trabalho, os programas, as aplicações, os recursos são carregados através de janelas. Então, quando eu penso no Windows, eu imagino que os programas, os recursos disponíveis, vão ser utilizados através de janelas que vão se abrindo e sobrepondo a área de trabalho do Windows. Isso por isso que ele se chama Windows, vem de janelas, né? Outra dica, especificamente no caso do Windows 7, que nós estamos tomando como base para o nosso estudo, existe a possibilidade de algumas edições do Windows 7 apresentarem o que chamamos de gadgets. Gadgets são mini-programas, observa, são mini-programas que podem ser exibidos na área de trabalho, exercendo variadas funções. Então, repetindo a informação, a área de trabalho do Windows pode apresentar ainda mini-programas que nós vamos chamar de gadgets. Repetindo, gadgets são mini-programas que exercem variadas funções e que podem ser exibidos na área de trabalho. Alguns gadgets estão previamente disponíveis dentro do Windows 7. Isso quer dizer que tu instala o Windows 7, dependendo da edição do Windows 7 que tu adquiriu, podem vir vários gadgets, vários mini-programas. Aqui eu mostro alguns que eu coloquei na área de trabalho, como por exemplo o calendário. Existe também aqui um gadget chamado relógio, que mostra a hora do sistema. Tem um outro gadget que eu coloquei aqui chamado medidor de CPU. Esse gadget, ele mede o percentual de uso do processador e também o percentual de uso da memória principal do computador. Então ele mede o percentual de uso do processador e o percentual de uso da memória. Esse gadget chamado medidor de CPU. Sempre lembrando que lá das nossas aulas dos conceitos básicos, nós estudamos que o termo CPU significa processador. Então, se tem um gadget chamado medidor de CPU, é porque ele mede o percentual de uso do processador do computador e também da memória principal. Então, aqui são alguns exemplos de gadgets, de mini-programas que podem ser exibidos na área de trabalho, exercendo variadas funções, né? Seguindo adiante, tem um outro ponto muito relevante aqui na área de trabalho do Windows, observa comigo, que é a lixeira. A lixeira do Windows. Tem muitas questões que falam sobre a lixeira. Algumas falam sobre a função da lixeira. E a função da lixeira, basicamente, é uma pasta especial do Windows para receber arquivos que vão sendo deletados. Só que tem um detalhe, nem todos os arquivos que são deletados acabam indo para a lixeira. Mas se esse arquivo deletado foi para a lixeira, a principal função dela é permitir uma fácil restauração desse arquivo. Isso quer dizer que se eu deletei o arquivo, foi para a lixeira, eu posso entrar nela e pedir para restaurar esse arquivo. Vamos dar uma olhadinha nisso, então, acompanha comigo. Se eu aplicar lá um duplo clique no ícone da lixeira, vai aparecer aqui uma janela, que é a janela do conteúdo da lixeira, me mostrando vários arquivos dos quais eu fui deletando e eles foram, então, entrando aqui na lixeira. Algumas perguntas básicas sobre isso. Eu poderia, então, selecionar um ou mais desses arquivos, ou até todos, e pedir para restaurar esses itens no seu local original. Porque essa é a ideia. Quando tu deleta um arquivo e ele vai para a lixeira, a grande vantagem é que esse arquivo pode ser restaurado. E se tu selecionar o arquivo e pedir para restaurar ele, ele vai ser restaurado no seu local original por padrão. Mas só por padrão e não por obrigação. Porque eu poderia clicar e arrastar esse arquivo e restaurar ele em outro local, que não obrigatoriamente o local original.
Então, a princípio, quando eu seleciono um arquivo na lixeira e peço para restaurar, ele vai ser restaurado no seu local original. Só a princípio, porque eu posso clicar, arrastar e restaurar esse arquivo em outra pasta ou em outro local e não obrigatoriamente o local original. Outra coisa, o usuário pode a qualquer momento, se assim achar necessário, pedir para esvaziar a lixeira, onde ele vai esvaziar todo o conteúdo da lixeira. O único detalhe é que se ele esvaziar a lixeira, ele não vai mais conseguir recuperar esse arquivo da lixeira. Talvez só consiga recuperar esse arquivo usando programas especiais de recuperação de dados que existem no mercado e que ainda podem recuperar ou restaurar algum arquivo que porventura tenha sido esvaziado inclusive da lixeira. Então, arquivos que são excluídos sem passar pela lixeira ou arquivos que estavam na lixeira e depois ela foi esvaziada, não podem ser recuperados ou restaurados da lixeira, porque eles não estão mais na lixeira. Mas do disco rígido, aí se perde a garantia. Talvez tu consiga restaurar esse arquivo, vou repetir, com o uso de programas especiais de recuperação de dados, ou talvez tu não consiga mais restaurar esse arquivo, porque as marcas eletromagnéticas que compõem esse arquivo lá na unidade já podem ter sido, vamos dizer assim, substituídas por outros arquivos. Então, a grande vantagem da existência da lixeira é que se o arquivo for para a lixeira, ele pode ser restaurado de maneira bem simples, basta entrar na lixeira, selecionar o arquivo desejado e pedir para restaurar. Essa é uma boa hipótese. Um outro